A TV Unesp abre espaço para o debate sobre saúde e segurança do trabalhador. Nós acompanhamos aqui em Campos do Jordão o primeiro congresso da coordenadoria da área da Unesp. Nós conversamos com especialistas no tema. Para conhecer um pouco mais da atuação de peritos médicos, nós conversamos com o Dr. Samuel Moraes, da Unesp. Doutor Samuel, o senhor é médico reumatologista e trabalha na área de ortopedia. Eu gostaria que o senhor explicasse como funciona a perícia médica na área ortopédica. A minha atividade na Unesp, ela tem, além da medicina ocupacional, ela tem essa atividade de a gente realizar avaliações periciais de servidores, professores, que por algum motivo, relacionado a patologias ortopédicas, a patologias ortopédicas, acabam por se afastar ou ter algum tipo de dano que interfira no seu trabalho. Então, a atuação do perito nessa área é analisar os processos de afastamento, de afastamento do trabalho e, eventualmente, de recolocação, readaptação, um retorno a alguma atividade ou uma adaptação a alguma atividade de acordo com a condição clínica e física daquele servidor ou do professor e assim por diante. Qual o problema ortopédico mais afeta os trabalhadores da Unesp? A frequência maior é de doenças de coluna, tá? Lombalgia, que a gente usa um termo geral assim. A lombalgia quer dizer dor na região lombar, que pode ter múltiplas causas, hernia de disco, fratura de algum corpo vertebral, osteoporose, enfim, tem várias causas possíveis e essa é que a gente mais se depara no dia a dia, de maior frequência. Qual o caminho que esse servidor da instituição atravessa até chegar na perícia médica? Geralmente inicia-se com a procura do seu médico assistente. Então ele procura seu médico assistente que vai dar os tratamentos, as médico avaliações do plano clínicas. de saúde, por exemplo, um médico particular? Exatamente, pode ser um médico de plano de saúde, médico particular, eventualmente algum servidor que não tenha condição, que procure numa rede pública e que vai ser avaliado e vai ser iniciado o tratamento. Isso é uma questão de tratamento. Em relação à condição laboral, à condição profissional dele, quem vai tratar é a gente. Então ele vai ter que trazer um relatório desse médico assistente para que a gente tenha isso em mão e analise. A gente vai analisar o relatório do médico, os exames que foram realizados, todos os tratamentos que foram realizados, para a gente ter uma análise do que aquilo repercutiu na saúde e na condição de trabalho daquele servidor. Quais características que esses trabalhadores recorrentemente eles apresentam até chegar no momento da perícia médica? Então, aí a função do perito é avaliar e determinar o período de incapacidade, se aquela incapacidade é leve, vamos dizer assim, se é leve, se não existe uma repercussão muito grande no seu dia a dia. Com isso ele vai tirar uma conclusão do como que vai ser o período de afastamento. Muitas vezes você pode se deparar com uma condição mais séria, que demandou uma cirurgia grave, por exemplo, uma artrodese de coluna. A gente está falando de coluna, vamos falar uma coisa chamada artrodese, que é a colocação de umas plaquinhas na coluna que diminui bastante o movimento. Então vamos supor um auxiliar de serviços gerais, que atua, por exemplo, na jardinagem. Ele vai ter dificuldade de movimentação do tronco, ele vai ter dificuldade de movimentar objetos e equipamentos de certo peso. Então essa é a função do perito, avaliar tudo isso para determinar qual vai ser a recolocação desse indivíduo, qual vai ser as limitações e qual o período que ele vai ter que ser afastado. Essa é a nossa atividade. Esses profissionais que chegam até vocês, vêm por vontade própria ou são encaminhados pelos supervisores? O fluxograma é sempre o mesmo. Ele tem que apresentar o atestado médico, o relatório no Departamento de Recursos Humanos, o RH, que vai encaminhar isso para a Seção Técnica de Saúde da Unesp. Seção Técnica de Saúde, onde vão estar os médicos, os profissionais de saúde, como enfermeiras, assistentes sociais, que vão receber esse documento e vão agendar a avaliação pericial, agendar com o perito. E aí que entra a função do perito. Após todo esse trâmite administrativo, chega para a gente. Mas sempre vai cair no perito, não tem como escolher. Não é uma questão de escolher o profissional que vai atender. É o que está, vamos dizer assim, está naquela área, aquele perito daquela região, é o que vai fazer a perícia. Como funciona esse fluxograma dentro da Unesp, uma vez que ela está espalhada em 24 cidades do estado de São Paulo? Então, o programa chama-se COSTSA, que
tem a coordenação do nosso coordenador, que é o Dr. Valnei. Ele coordena todas as regiões, por isso que existem os coordenadores regionais, né, são 5 regiões, e aí existe a distribuição dos peritos de acordo com a sua proximidade. Tá? É sempre recomendável que o perito que trabalhe numa determinada cidade, por exemplo, Bauru, vamos supor que seja um médico de Bauru, é sempre recomendável que ele faça perícia em outra cidade, jamais na sua própria cidade. Por quê? Porque pode ocorrer o periciado, a pessoa que procura o serviço de perícia médica, seja uma pessoa que já consultou-se com aquele médico. E por questões de ética, por questões inerentes à perícia médica, né, uma regrinha é nunca o médico fazer perícia do seu próprio paciente. Então, funciona assim. Então, ele é escalado para fazer perícias em outro campus. Né? Assim vão sendo distribuídos os peritos. Aí, o servidor vai fazer perícia no seu campus e vai coincidir com aquele perito que foi escalado para aquela região mediante distribuição prévia. Né? Existe toda uma organização dos administradores de colocação dos peritos nos campos e nas regionais. Doutor, quais são as características, as atividades de uma perícia médica, uma vez que tem de se achar que a perícia médica está ligada apenas a uma questão legal, uma questão criminal? É justamente esse aspecto negativo que as pessoas têm de perícia, entendem a perícia como uma coisa punitiva, alguma coisa que vai tolher benefícios, vai tolher, vai cortar salários e direitos do trabalhador. E nem sempre é assim. Aliás, não é assim, na verdade. A função do perito é justamente homologar a condição em que o indivíduo se encontra, a condição funcional dele, a condição funcional e, consequentemente, laborativa. Então, é um trabalho muito importante que não tem nada de negativo, muito pelo contrário. A nossa função é até de dar sequência até mesmo reintegrar certos servidores e profissionais ao trabalho dentro da universidade. Enfim, é um trabalho de extrema importância do meu ponto de vista. Esse trabalho do médico perito, ele parte de uma aproximação com esse servidor até chegar a um diagnóstico? Como que é esse processo? Na verdade, é o perito que vai à sessão técnica de saúde, né? Então, a sessão técnica de saúde tem vamos dizer assim, toda a estrutura para atendimento médico e o perito que vai, ele se desloca, por exemplo, o perito que mora em Bauru, que está ligado ao campo de Bauru, ele vai fazer, por exemplo, em Botucatu. Ele chega em Botucatu, ele vai ser recebido pelos administradores de Botucatu e vai prepará-lo, dar toda a estrutura para ele fazer o exame físico, análise de tudo que for necessário daquele periciado, daquela pessoa que está sendo periciada. E aí ele vai fazer tudo que for necessário, ele vai tirar a história que a gente chama de anamnese, a palavra que a gente utiliza, faz todo o histórico, exame físico e analisa todos os documentos médicos, como radiografias, exames de ressonância magnética. E, eventualmente, ele pode até pedir novos documentos médicos. Né? Então, tem dúvida ou precisa esclarecer alguns pontos da questão que está sendo analisada, ele pode solicitar novos exames e, diretamente, ou pede para que esse periciado procure seu médico assistente para que providencie novos exames para que possa esclarecer toda a questão e que seja tomada a decisão final, né, a relação à condição daquele trabalhador. Existe um diálogo entre esse médico assistente e o médico perito? Sim, geralmente esse diálogo é feito por correspondência. Então a gente manda uma carta, um documento, solicita, geralmente envelope lacrado, certinho, para que seja respeitado o sigilo médico. Esse colega assistente vai receber e vai responder, às vezes é por intermédio de quesitos, né? A gente pode fazer perguntas ao outro colega que ele responde e manda de volta essa correspondência para o perito da Unesp, que vai ter novas informações, ele vai se enriquecer com novas informações prestadas pelo médico assistente, que vai resultar na sua avaliação final. Esse processo de avaliação, depois ele pode passar por uma reavaliação. Como que funciona quando um profissional ele pode voltar ao trabalho? Dependendo do período de afastamento, sim, né? A gente, quando é retorno ao trabalho, a gente tem que fazer um novo exame médico. Inclusive tem esse nome, exame de retorno ao trabalho. Tá? Reavaliado. Por vezes pode até ocorrer de um médico assistente ter dado alta, né? Pode voltar a trabalhar, e o perito, nesse exame de retorno ao trabalho, detectar alguma questão que possa prejudicá-lo, né? Possa prejudicar o servidor, e pode determinar que não é o momento de retornar e pode até, por
motivo técnico, decidir que não é o momento de retornar e impede o retorno. Dá inapto, né, quando a gente fala inapto, e até que seja feito novos tratamentos, etc., ele tenha condição de trabalhar novamente. É um trabalho muito detalhista, então, né, a gente pode dizer. Detalhista, cuidadoso, a gente tem que tomar cuidados para não como é que diz, privar de direitos que a pessoa tem, nem dar direitos a mais, né? Ou seja, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que ser exato, a gente tem que ser equilibrado, tem um trabalho que exige um certo conhecimento da cultura médica geral, tem que ter um bom conhecimento de cultura médica geral e ter essa visão pericial, né? Que hoje a perícia médica é uma especialidade nova, assim, considerada nova, porque é recente. Que ela tem todo um olhar diferente daquela do médico assistente, né? Então ela tem umas certas peculiaridades que o médico tem que estar familiarizado para não cometer prejuízos a quem quer que seja, tanto à universidade quanto aos seus servidores. Doutor, muito obrigada por suas contribuições. Muito obrigado, Maíra. Obrigado. Entender a atuação do médico perito é fundamental para os profissionais e também para as empresas. Acompanhe a discussão sobre perícia médica aqui na TV Unesp.